Olá! Nessa aula de hoje vamos falar um pouquinho a respeito de equilíbrio químico. A química é a ciência que estuda a transformação da matéria, tudo que está relacionado com as mudanças que observamos no nosso cotidiano. Essas transformações são caracterizadas por mudança na estrutura de um composto, na composição de um composto e nas alterações das propriedades físico-químicas. Por exemplo, mudança de cor, formação de um sólido, alteração de temperatura, e todas essas transformações e todas essas mudanças são decorrentes das reações químicas. As reações químicas são o coração da química. Eu tenho um exemplo aqui de uma reação química do nosso cotidiano, que é a produção da cerâmica. A cerâmica é essa mistura aqui com óxido de silício e alumínio, que é formada a partir da argila. A argila ela é extraída de um mineral, a caolita, e misturada com água. Após a formação da argila, sob alto aquecimento, em fornos de 900 a 1000 graus Celsius, tem-se a formação da cerâmica. Essa é uma reação química muito conhecida. E nessa reação química, o que a gente observa? Temos reagentes do lado esquerdo, produtos do lado direito. Além disso, temos também o estado físico em que se encontra cada um desses compostos. Por exemplo, sólido, pode ser líquido e até gasoso. Há muitas reações químicas que têm também a sigla AQ nesse subscrito. Significa que o composto está solubilizado em água, está em meio aquoso. Mas numa reação química não temos a conversão completa dos reagentes a produtos. O que acontece numa reação química? Inicialmente o que a gente tem? A gente tem a reação direta, onde os reagentes são convertidos aos produtos. As velocidades de formação da velocidade dessa reação direta, ela é aumentada a partir do momento que se mistura os reagentes. A partir do momento que você tem a formação de produtos e começa a elevar a concentração de produtos, você começa a ter a reação inversa. Nesse momento, a velocidade da reação inversa começa a aumentar e produtos são convertidos a reagentes. Vejam aqui nesse gráfico, onde eu tenho no eixo Y concentração e no eixo X tempo. Com o tempo, o que a gente tem? Os reagentes sendo consumidos para a formação dos produtos. A reação direta está acontecendo. Aumenta-se a velocidade dessa reação direta. A partir do momento que forma-se os produtos, tem uma elevação da concentração dos produtos, esses produtos tendem a formar os reagentes, aumenta a velocidade da reação inversa. Chega um momento que a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Nesse momento também, as concentrações dos reagentes e dos produtos não se alteram, permanecem constantes. Vejam nesse gráfico. É nesse momento que atinge o equilíbrio químico. Neste momento, onde as velocidades direta e inversa são iguais e não temos alteração das concentrações de produto e reagentes, as alterações já não são mais visíveis, não são macroscópicas, atinge-se o equilíbrio químico. Importante falar, como já foi dito, temos uma reação direta e a reação inversa. Significa que as reações químicas elas são reversíveis. Este é um exemplo bastante interessante das reações reversíveis, onde nós temos a reação direta e a reação inversa acontecendo no equilíbrio químico.
que são as formações das estalactites e estalagmites, que são essas estruturas pontiagudas que são formadas no interior das cavernas. Essas estruturas são formadas em função da formação de carbonato de cálcio, que é um sólido. Eles são acumulados ou no teto ou no chão, formando essas estruturas pontiagudas. E por que elas são, elas servem como um exemplo de reação reversível? Vejam aqui, eu tenho uma solução incolor de cloreto de cálcio que é misturada a uma outra solução de bicarbonato de sódio. A partir do momento que a gente mistura, tem-se a formação do carbonato de cálcio, que é um sólido branco. Tem também a formação de bolhas de gases nesse sistema, que é a produção de CO2, liberação de CO2. Forma-se o precipitado branco. Como que a gente observa que essa reação é reversível? Até o momento que aconteceu foi a reação de cálcio 2+ e bicarbonato indo a carbonato de cálcio, que é um sólido branco. Se eu submeter ao sistema a um borbulhamento de CO2, que é o que está fazendo aqui nessa figura, eu introduzo o CO2 aqui, perturbo esse sistema, eu entro com um composto, aumento a concentração desse composto no sistema. Para manter o equilíbrio químico, esse equilíbrio é deslocado no sentido de cálcio 2+ e bicarbonato. Forma-se novamente uma solução incolor. Então, você vê aqui a reação indo a carbonato de cálcio e a reação com a formação do cátion e ânion solúvel em água, mostrando que as reações químicas elas são reversíveis, que nós temos a reação inversa e a reação direta. Mas no equilíbrio químico, o que acontece? Os reagentes são convertidos a produtos ou ainda existe boa parte dos reagentes? Qual é a reação que acontece? Acontece as duas? Como que nós sabemos? A partir do momento que atinge-se o equilíbrio, as duas reações podem acontecer, estão acontecendo. E tudo vai depender das perturbações desse sistema, assim como foi no exemplo anterior, onde nós introduzimos CO2, aumentamos a concentração de um dos reagentes e deslocamos o equilíbrio. Então, tudo vai depender das perturbações desse sistema. Podemos aumentar a temperatura e assim favorecer as reações endotérmicas ou exotérmicas, aumentar a pressão, alterar principalmente, deslocar a reação, principalmente se houver a formação de compostos gasosos, aumentar a concentração dos reagentes, que a gente viu no exemplo anterior, ou aumentar a concentração de algum produto, que é o efeito do íon comum que acaba deslocando o equilíbrio químico. Então, a posição do equilíbrio químico é sempre deslocada no sentido a aliviar essa perturbação. Se o sistema é submetido a qualquer variação que possa deslocar o equilíbrio para manter o equilíbrio químico, para aliviar essa perturbação, ele será feito, e é o que a gente chama de princípio de Le Chatelier, onde as perturbações são aliviadas mediante o deslocamento do equilíbrio químico para diminuir o efeito dessa perturbação. Esse aqui é o Le Chatelier. Ele é um químico francês que contribuiu bastante para as leis da termodinâmica. E as reações químicas, elas procedem até o estado de equilíbrio, onde a gente tem a velocidade da reação direta igual à velocidade da reação inversa. E nesse momento também nós temos que as concentrações dos reagentes permanecem constantes, assim como as concentrações dos produtos.
Nesse momento, existe a constante de equilíbrio, que é a que descreve o equilíbrio químico. Temos aqui um equilíbrio, uma reação química genérica, que nós temos os reagentes X e Y formando Z e W. O equilíbrio químico é estabelecido, obedece-se uma relação estequiométrica, onde nós temos a quantidade de X, de Y, de Z e de W. A constante de equilíbrio que descreve esse equilíbrio químico nada mais é do que K, constante de equilíbrio, produtos por reagentes. Concentrações dos produtos, concentrações dos reagentes, sendo que é considerado os coeficientes estequiométricos da reação química. Então, para a gente entender como esse equilíbrio tende a ir a produto, reagentes ir a produto, calculamos a constante de equilíbrio. Se ela for bastante alta, significa que a tendência à formação, a formar principalmente os produtos, ele segue a reação direta. A constante de equilíbrio, calculada por nosso exemplo de formação das estalactites e estalagmites, essa reação química aqui, está mostrada aqui embaixo, onde nós temos K, constante de equilíbrio, igual a concentração dos produtos pelas concentrações dos reagentes. O que muda aqui? Vamos olhar os produtos. Quais são os produtos? Carbonato de cálcio sólido, CO2 gasoso e água. Aqui não está presente todos esses produtos. Por que não está presente? Na constante de equilíbrio, compostos puros e sólidos não entram na constante de equilíbrio. Solvente, aqueles que estão em altas concentrações e altas quantidades, também não entram na constante de equilíbrio, que é o caso da água. Para reagentes, para os produtos gasosos, nós consideramos a pressão parcial desse produto e não a concentração. Agora, esses reagentes que são solúveis em água e são aquosos, nós consideramos as concentrações desses reagentes e os seus coeficientes estequiométricos. Aqui é 1, então aqui a concentração de cálcio é 1, aqui bicarbonato é 2, a concentração de bicarbonato elevado a 2. Então é assim que a gente calcula a constante de equilíbrio. Mas as constantes de equilíbrios, elas devem ser descritas em função da atividade dos produtos pela atividade dos reagentes. Em vez de utilizar a concentração elevada aos seus coeficientes estequiométricos, deve-se utilizar as atividades também elevadas aos coeficientes estequiométricos, tanto dos produtos quanto dos reagentes. O A é a atividade. Por que devemos considerar a atividade e não a concentração? Porque um equilíbrio químico, ele é influenciado pelas espécies eletrólitos, as espécies carregadas que estão no seu meio. Elas podem até não participar da reação química, do equilíbrio químico, mas a alteração da força iônica, ela promove alteração na atividade. Consequentemente, vai alterar o sistema se a gente só relacionar com as concentrações. A atividade nada mais é do que a concentração da espécie, reagente ou produto, vezes o coeficiente de atividade.
Tanto atividade e o coeficiente de atividade sofre influência da força iônica. No entanto, para soluções muito diluídas, nós temos o coeficiente de atividade igual a 1 e a atividade sendo a concentração da espécie. Como daqui para frente vamos trabalhar nessa condição onde nós temos soluções muito diluídas e o efeito da força iônica pode ser desprezado, vamos considerar daqui para frente como todos os cálculos não sendo em atividade, e sim em concentração das espécies, ou dos reagentes, ou dos produtos. Existem diferentes tipos de equilíbrio. Eu destaco aqui os 4 tipos de equilíbrio. Aqui no exemplo que a gente já falou, que é a formação das estalactites e estalagmites, que é a precipitação de carbonato de cálcio, formação de um sólido, é o equilíbrio de precipitação. Temos ainda o equilíbrio de complexação, que eu destaco aqui um exemplo que é o galinho do tempo. Não sei se vocês conhecem, mas existe esse galinho do tempo, que tem nessa parte colorida um composto de cobalto, que é o cloreto de cobalto. E ele é muito utilizado para dizer se vai chover ou se vai fazer calor. Porque como ele funciona? Eu tenho aqui, se ele tiver rosinha, o tempo será úmido, tem uma alta probabilidade de chuva. Se ele estiver rosinha, o cobalto ele está hidratado, formando esse complexo de coloração rosa. Mas se o tempo alterar e ficar seco, o que acontece? Esse complexo é desfeito e forma-se esse outro complexo com cloreto. Esse complexo aqui com o cloreto e cobalto dá a coloração ao galinho do tempo azul. Se o galinho do tempo tiver azul, eu vou ter um tempo seco e a probabilidade de sol. Então, com esse exemplo, nós podemos ver o equilíbrio químico chamado de complexação. Temos ainda o equilíbrio químico ácido-base. Eu destaco aqui a introdução de um indicador que mostra que eu tenho uma solução básica ou uma solução ácida. Esse é o equilíbrio de ácido-base. Tem aqui o último equilíbrio, que é mostrado através da combustão, a queima da madeira. A combustão é uma reação de óxido-redução. Esse é o último equilíbrio, que é o equilíbrio de óxido-redução. Mais detalhes desses dois últimos equilíbrios vamos ver nas nossas próximas aulas. O equilíbrio químico de precipitação é o exemplo que a gente já falou de estalactite e estalagmite, onde tem-se a formação de um sólido que é o carbonato de cálcio. O equilíbrio de precipitação, como já dito, há a formação de um precipitado. É um sólido que se separa da solução. Temos lá uma solução que é incolor, onde nós temos cálcio 2+ e o bicarbonato, solúveis em água, que ao se misturarem, forma o carbonato de cálcio, que precipita, libera gás e ainda tem a formação de água. Então, temos a separação de um sólido, a precipitação de um sólido que não é solúvel em água. Esse sal pouco solúvel, se colocado em água, tende a sofrer uma baixa dissociação, uma baixa solubilização. Essa solubilização desse sal pouco solúvel é mostrada pela constante de equilíbrio chamada KPS, que é a constante do produto de solubilidade, ou simplesmente produto de solubilidade. Esse produto de solubilidade é igual à concentração dos produtos pela concentração do reagente. Como o reagente é um sólido, ele não entra na constante de equilíbrio, no KPS.
Então, o KPS mostra a solubilização desse sal. Se ele for elevado, eu mostro que esse sal pouco solúvel tende a formar as suas espécies iônicas, tende a se solubilizar em água. Para sais pouco solúveis, como é o caso do carbonato de cálcio, o valor de KPS é bastante baixo. Então, a solubilização dele, a formação do seu cátion e do seu ânion é bastante baixa. Eu tenho baixas concentrações dele se eu colocar esse sal em água. O equilíbrio de complexação, que é aquele exemplo do galinho do tempo, eu tenho uma reação onde eu tenho um íon metálico que reage com um ligante a fim de formar um composto de coordenação ou complexo. O íon metálico, no caso, é um ácido de Lewis, que é uma substância capaz de receber os pares de elétrons que são doados pelos ligantes. Os ligantes, por sua vez, são bases de Lewis, onde eles são capazes de doar esses pares de elétrons para os íons metálicos. Então, eu tenho a interação entre íons metálicos e ligantes. Dois exemplos estão mostrados aqui, onde eu tenho o ferro ligado à porfirina na hemoglobina, responsável pelo transporte de oxigênio. Tenho também íons magnésios 2+, interagindo com a porfirina, formando a clorofila. A clorofila em plantas é responsável pela fotossíntese. A constante de equilíbrio que descreve um equilíbrio de complexação é chamada constante de equilíbrio de formação de complexo ou constante de estabilidade. Vamos entender por quê. Eu tenho aqui um equilíbrio de complexação, onde eu tenho um íon metálico que interage com o ligante. N é o número de ligantes necessário para coordenar e formar esse complexo. A constante de equilíbrio é a concentração dos produtos pela concentração dos reagentes. Quanto maior for essa constante de equilíbrio, maior é a concentração do complexo formado. Então, ela mostra a estabilidade do complexo formado. Quanto maior o valor da constante de estabilidade, maior é a tendência de formar complexos estáveis. O equilíbrio está favorecido a formar um complexo estável. Então, a constante de equilíbrio que descreve um equilíbrio de complexação é chamado de constante de estabilidade. Com relação a algumas características do equilíbrio ácido-base e do equilíbrio de óxido-redução, nós vamos ver muito mais detalhes nas nossas próximas aulas. Para essa aula, eu usei todos esses livros que estão destacados aqui nesse slide. É isso? Obrigada!